No final desse vídeo você vai saber como que você faz para enganar o seu cérebro para que você possa produzir mais, ok? Principalmente quando você estiver estudando e quando você estiver lendo alguma coisa. Quando eu digo estudando, eu quero dizer vendo um vídeo, por exemplo. Quando você estiver fazendo alguma coisa que você não se sente confortável, se sente meio que entediado, para que você para que o seu cérebro libere o tipo de foco que você precise para realmente estudar aquele conteúdo, você vai lá e tem esse tipo de energia com essa técnica que eu vou te mostrar agora. Na verdade são 3 pontos, 4 pontos. São 4 pontos e, para você ter uma ideia, se você ver mais meus vídeos que eu fiz anteriormente, você vai perceber que eu estou falando de uma maneira meio diferente. Por quê? Porque nesse momento eu estou utilizando a técnica para gravar esse curso, ok? Então vamos lá. A primeira técnica que você vai fazer você vai usar uma afirmação. Lembrando, o objetivo principal dessas 4 técnicas são você hackear o sistema que o seu cérebro tem de liberar ou não energia. Por exemplo, tem os hormônios lá, e quando esse hormônio é liberado, você vai lá e recebe uma carga de energia, uma carga de foco, uma carga de foco, para que você realmente se aprofunde naquele conteúdo. Isso acontece, por exemplo, quando você tem uma prova para fazer amanhã e você não estudou nunca. Você não estudou a semana inteira. Aí o que acontece com você? Algo acontece. Algo acontece e faz com que você consiga estudar 4 horas, 8 horas, 10 horas. Um desespero louco que você consegue absorver tanto conteúdo. Ou seja, não é só estudar, é absorver aquela informação para dentro de você. Ok? Essa coisa de liberar essa energia, esse poder, esses recursos, é o que a gente vai fazer com esses 4 pontos, ok? Então vamos lá. Primeiro, você vai usar afirmações. Afirmações do tipo, eu preciso aprender. Eu preciso disso. Ou essas afirmações não precisam ser verdadeiras. Primeiro, o que é afirmação? É uma frase de efeito que não precisa ser verdadeira. Mas ela vai servir para enganar o seu sistema nervoso, para meio que... Se você já viu alguns vídeos meus, eu já falei em outros vídeos sobre... o seu cérebro não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginário. Então você pode meio que enganar a sua mente através de uma posição, que eu vou falar isso mais pra frente, ou em outro vídeo. O Tony Robbins fala disso em muitas palestras que ele tem no YouTube. Você pode influenciar o que você pensa a partir da postura que você adota, postura corporal que você adota. Ou seja, você respirar de uma maneira diferente, você colocar o corpo de uma maneira diferente, que é um dos pontos aqui que eu vou tratar. Você faz com que o seu cérebro comece a liberar esses recursos que você pode usar para aprender melhor. Então vamos lá, usando afirmações. Essas afirmações você que vai criar. Como? Eu preciso aprender isso. Isso é muito importante para mim. Eu estou desesperado, eu preciso aprender, senão XYZ vai acontecer. E isso não pode acontecer. Entende? São afirmações que denotam, que faz com que você sinta alguma coisa. Por exemplo, desespero. Por exemplo, obsessão. Aí você fala, não, isso é ruim, os psicólogos advertem. Não, você vai usar esse recurso para que você vá lá e por esse breve período de tempo consiga focar mais, prestar mais atenção. Beleza, são 4 pontos, esses 4 pontos são excludentes. Bom, eu não sei se dá para falar que são excludentes. Você pode usar um deles, que vai melhorar bastante, ou você pode usar os 4 deles. Primeiro, não use juízo de valor aqui. Não diga, antes de testar, que essa coisa não funciona. Ok? Então coloque em prática, teste isso em um tipo de coisa. Por exemplo, você detesta filosofia, você acha entediante ler literatura. Você, entende? Você testa uma dessas técnicas, ou as 4 técnicas, nesse tipo de conteúdo que você acha chato. Aprendizado de línguas, falar com pessoas de gostos que você não curte, ok? Experimente isso. O segundo ponto, adotar uma postura de interesse.
Ó, adotar uma postura de interesse. É aquilo que eu estava falando no início. Por exemplo, hoje de manhã, eu estava super sonolento quando eu acordei e eu precisava estudar matemática. Sabe o que eu fiz? Eu usei essa técnica. Eu adotei uma postura, vamos ver se dá para mostrar. Ó, braço aqui, fiquei em pé na frente do vídeo e comecei e fiz assim. Aí o cara tava falando no vídeo e eu tava, nó, legal. Não quer dizer que eu tava achando interessante, mas a partir da postura que você adota, o seu cérebro começa a produzir reações químicas que ele é como se fosse assim. Você adota uma postura de interesse, de curiosidade, aí o seu cérebro fala, esse cara tá com interesse e tá com curiosidade. Então é melhor eu disponibilizar esses recursos para que ele continue mais nesse flow, mais nesse fluxo, que é um dos livros que eu vou ler e vou comentar naquele quadro sobre leituras de vídeo. Aí eu libero esses recursos para ele, o cérebro falando. Eu libero esses recursos para ele e aí ele consegue o objetivo dele, que é o quê? Aprender aquele conteúdo. Entendeu? Curiosidade, interesse. O que é que você faz? Presta atenção. O que é que você faz quando você tem interesse? Quando você está curioso? O que é que você faz? Você fala alguma coisa específica? Você adota uma face específica? Nossa, tipo, wow, man. Entendeu? Adota uma postura, a sua cara, seus braços. O que você faz com os seus braços quando você está curioso? Isso é na programação neurolinguística, que tem um dos pressupostos lá que o corpo influencia a mente influencia o corpo. Ok? Você vai adotar uma postura. É o que eu estou fazendo agora. Pra você ter uma ideia de tão louco que é. Eu estou mais enérgico, eu estou com a didática melhor. Por quê? Porque eu estou usando essas técnicas para obrigar o meu cérebro a liberar recursos para que eu aparente estar assim. E se você fizer isso por um período longo de tempo, por exemplo, eu vou fazer isso hoje, vou fazer isso amanhã, vou fazer isso depois de amanhã, eu vou começar a perceber que o meu normal está mudando. O Mauro Penaforte diz isso em suas sementes. Qual que é o meu normal que eu quero? Qual que é a pessoa normal que eu quero ser? Ou seja, o seu objetivo é ser, é o que ele fala, é você ser essa pessoa. Então, quando você for essa pessoa, vai ser normal para você ser essa pessoa, ok? Então, isso. Segundo ponto, adote uma postura de interesse e de curiosidade. Vamos lá, terceiro ponto. Meio que fingir rapport. Rapport. O que é rapport? Rapport é aquela coisa, por exemplo, quando você está num café e você está vendo duas pessoas comunicando, independente do sexo. Você está vendo duas pessoas conversando e essas pessoas estão genuinamente interessadas no que as outras dizem. Por exemplo, quando amigas estão fofocando e blá blá blá. O que elas costumam fazer? Se elas estão no café, né, sentadas lá. Se uma treme a perna, mesmo a outra não perceber conscientemente, no consciente, que a outra está mexendo a perna, do nada, se você estiver de longe observando, sem parecer estranho, né? Você vai perceber que a outra vai começar a balançar a perna também. Se uma fazer um negócio com o cabelo, a outra vai fazer um negócio com o cabelo. Se uma se aproximar, entendeu? Se aproximar da outra, a outra vai se aproximar da outra. Ou seja, isso é chamado espelhamento. Espelhamento é uma consequência do rapport. O que isso tem a ver com o tema desse vídeo? Simples. Quando você vai meio que fingir rapport com o conteúdo que você está estudando. Que é aquele negócio. Por exemplo, você está lendo um livro, aí o cara falou alguma coisa lá. Aí você vai meio que fingir rapport, como se você estivesse conversando com o especialista que escreveu o livro. É mesmo? É isso aqui mesmo? Deixa eu fazer um mapa mental sobre isso. Cara, que interessante. Olha só, isso aqui tem a ver com aquela outra referência do outro livro, que é o que eu fiz com essa referência do outro livro que eu li um dia atrás. Que se você acompanha meus vídeos de leitura comentado, foi o que eu fiz lá naquele vídeo do Garra. Que eu percebi algumas coisas que que a pessoa que desenvolve Garra tem, e eu percebi referências ao mindset da Carol Dweck e ainda como implementar essas coisas usando o checklist do livro Checklist Manifesto. Ou seja, várias ideias, várias coisas semelhantes em 3 livros diferentes, ok? Bacana. Então, usa rapport. O que é rapport? É você se envolver na conversa. Se você estiver conversando com o seu livro, você vai se envolver. Ou seja, não,
não faça isso. Ah não, eu vou ler isso aqui porque tá no meu quadro de horário para me ler durante 1 hora. Então eu vou ler isso aqui. Ah, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, tocou o sinal, acabou. Vai embora. Não, você vai. 1. Adotar uma postura de interesse e curiosidade. 2. Fingir o raporte. Por que eu digo fingir? Porque se você não tem realmente interesse sobre aquilo, você tem que fingir primeiro. Por quê? Já viu aquela frase que é uma afirmação? Presta atenção, que é uma afirmação também, que é o nosso primeiro ponto. Você vai fingir até ser verdade. Finja até ser verdadeiro. Ok? Ou seja, você finge ser feliz até ser feliz de verdade. Aí tem a outra. Sinta até ser verdadeiro. Entendeu? Então o que você vai fazer? Você vai se comportar de modo a... Se outra pessoa estiver vendo você de longe, vai falar: caramba, esse cara realmente tem interesse por esse livro. Esse cara realmente gosta do conteúdo que ele está lendo. Ou gosta do conteúdo que ele está vendo nesse vídeo. Entendeu? Se alguém estiver te vendo de longe. Por quê? Porque você vai se comportar dessa forma. Ok? E depois de fingir raporte, a próxima coisa é... Tem muito fingir aqui, né? Finge empolgação. Finge empolgação. Por quê? Digamos que você está lendo um livro, você está vendo um vídeo ou uma palestra. Não seja barulhento em palestras, ok? Mas você está lá naquele conteúdo, o que acontece com você? Você começa, se você fez, né, os 4 pontos, você não está fazendo só um. Você vai lá, começou a ficar entediado, você usou afirmações, aí você já começou a ficar um pouquinho melhor. Beleza, usou afirmações, ficou um pouquinho melhor. Começou a adotar a postura de interesse, aí leu o capítulo, aí digamos que o seu tique, né, de interesse seja passar a mão aqui no cavanhaque, ou passar a mão no cabelo, ou coçar a testa, entendeu? Ou levantar a sobrancelha, alguma coisa do tipo. Aí você faz isso. Aí o seu cérebro pensa: ó, ele fez aquele movimento que ele faz quando ele está interessado, então tem alguma coisa ali. Então vamos ver, vamos prestar atenção. Aí você começa a perceber, olha só, isso é tão incrível, que você conscientemente começa a perceber que você tem interesse naquilo. Ou seja, você começou entediado, começou a fingir interesse, começou a usar afirmações, começou a agir, ou seja, colocar os tiques que você coloca quando você está... a postura que você adota quando você está interessado, quando você está curioso. E aí de repente você começa a perceber que você está realmente meio na drive, né? no se aprofundando naquele conteúdo, e é meio que a sua visão começa entendeu? Começa a afunilar. Você começa a ficar: uou, isso é incrível. Aí o que acontece? Finja o raporte, que é o terceiro ponto. Você vai começar a se envolver com aquele conteúdo. Aí de repente você vai começar a meio que suar um pouquinho. Por quê? Porque você vai ver que o seu cérebro está começando a trabalhar de formas incríveis. Ou seja, é como se você tivesse naquele negócio assim: eu tenho prova amanhã, eu tenho que estudar 10 horas seguidas, porque senão eu vou tirar um zero, e se eu tirar um zero, blá 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 blá, minha vida vai acabar. Entendeu? Aí você vai estar naquele momento, mas aí não existe esse negócio de vai ter prova amanhã. Você está meio que usando os recursos necessários para soltar, para meio que, tipo assim, imagina que todos esses recursos de energia e de foco estejam atrás de uma porta no seu subconsciente. E aí certas coisas, certas ações que você faz, libera esses recursos, ok? E aí, quando você começa na afirmação, começa a adotar a postura, começa a fingir o raporte com o conteúdo até você ter realmente o raporte com o conteúdo, e aí de repente finge empolgação até você ter empolgação, e aí é como se você estivesse batendo nessa porta, e aí de repente a porta começa a se abrir mais, e os recursos começam a sair, e aí você tá imerso naquele conteúdo, você tá em estado de flow, entendeu? E aí toca o seu Pomodoro, que tá na hora de você fazer outra coisa. Mas se isso não acontecer e você for realmente estudar aquilo, você já tá no pico, já tá pronto para fazer 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas de estudo, como você faria, né, se você tivesse no desespero. Entende? Então, por esse vídeo é isso. Ó, eu acabei de ver o vídeo do Ideias Radicais, e aí eu meio que fingi que copiei o final dele. Por esse vídeo é isso. Então, pessoal, continue estudando, continue aprendendo. Até mais.